Olá pessoal, tudo bem? Simbora de coisa boa, simbora mexer o caldeirão. Vim aqui especialmente para fazer um vídeo para vocês sobre um assunto que me pedem muito, tá? Bom, se vocês ouvirem aí o homem do ovo, o homem do óleo, cappuccino, é que realmente eu preciso gravar para vocês, né? E acaba aí acontecendo esses fatores externos. Como é que vocês estão primeiro, né? Um bom dia. Hoje eu acordei. Hoje eu mandei um áudio para uma amiga assim: Bom dia, meu bem, uma amiga irmã, né? Ela falou: O que é? A tal pessoa se declarou para você? Conheceu alguém? Eu falei: Não, amigo, eu acordo de bom humor, né? Daí os fatores externos é que vão mexendo com a gente. E aí a gente tem aquele equilíbrio, né? Não, mas hoje realmente eu acredito que é dia de Inhaçã, é dia de Ganeshinha, ó, tá lá. Aliás, gente, o Top Premium, vamos falar do Top Premium para vocês? Tem um Top Premium de Ganesha, de Lakshmi, de Kubeira, de Cigana do Ouro, de Exu do Ouro, de Saturno, do Sagrado Feminino, tá? O Sagrado Feminino, ali, na verdade, são dois em um. O que é o Top Premium? São vídeos privados, né? Você paga por eles e você tem algumas regalias nesses vídeos. Então, quem quiser, eles estão disponíveis, tá? Quem quiser aí, é só me chamar. Tá rolando o Altar da Vênus, tá? Tá rolando, você pode entrar aí, serão 10 dias de altar. Vocês sabem que a Vênus trabalha, aliás, eu vou fazer um top prêmio só da Vênus também. Não é só amor, também tem as parcerias, né? E tá rolando o portal, dia 4 agora, o portal do dinheiro, o portal na força de nada mais, nada menos que o nosso querido Shiva. Om Namah Shivaya. Sabia que o mantra de Shiva é o mantra mais poderoso do universo? E o mantra mais ouvido do universo? Shiva não é pouca coisa. Afinal, ele é pai de Ganesha. Bom, gente, brincadeiras à parte, mas vamos lá. Quem quiser, tem os top prêmios. É muito legal porque você tem informações que são informações de regalia, né? Informações inéditas que eu não jogo. Eu já ponho tanta coisa no canal, né? Então, e os preços são bem acessíveis. Inclusive, vamos abrir aí as questões aqui. As pessoas me pedem muito curso de tarô, né? Vão ter live, hein? Dia 17. Eu coloquei 20 horas e 6 minutos, mas na verdade é 20 horas e 3 minutos, tá? Vou fazer uma live, vamos tentar ir com a cachorrada, né? Uma live de tarô no dia 17 de abril. Já anota aí na sua agenda, né? E eu tô pensando então em abrir curso, pelo menos o início, um beabá aí para vocês que querem aprender tarô, né? Contar um pouco da história do tarô, como que ele surgiu, depois quem deu continuidade, né? A gente fala muito sobre as cores, sobre os símbolos, sobre os signos, então, né? Qual foi o primeiro tarô que surgiu? Eu acho interessante a gente saber, quando a gente sabe da história, tá? Que inclusive tem a ver com o vídeo que eu vou trazer para vocês. Quando a gente sabe da história do negócio, o negócio começa a clarear, começa a ficar mais fácil, começa a ter entendimento. Então, para a gente trazer algo, a gente precisa saber, né? Por isso que eu adoro história. Eu gosto muito de história. Eu gosto de astronomia, eu gosto de história, eu gosto tudo de história natural, tudo que é de desvendar, arqueologia, porque você traz a raiz, né? Isso aqui surgiu como? Né? Quem que tem a base para falar disso aqui? Então, história é uma coisa fascinante. Para mim, eu acho que, assim, tanto é que a história que a gente aprende na escola sobre a descoberta do Brasil, sobre Tiradentes, é uma história totalmente que quiser inserir na nossa cabeça, né? É o gato. Quanto menos você souber, menos trabalho você dá. Enfim, mas não é a intenção do nosso vídeo. Então, conhecimento, né? Você ter a base, a fonte, você tem mais propriedade, mais segurança para falar sobre aquilo. Então, tarô tem a história dele também, que é muito legal. Hoje tem tarô do gato, do cachorro, do pinico, da xícara. Tem cada tarô lindo, meu Deus do céu. Mas posso dizer para vocês que o tarô de Marcélia está inserido nesse cenário aí dos primeiros, ok? Bom, por que eu tô falando de conhecimento de raiz? Porque eu quero falar com você que sempre chega para mim e fala assim: Fabrício, preciso vender minha casa. Fabrício, preciso vender esse imóvel. Fabrício, preciso vender esse carro. Fabrício, mexe esse caldeirão aí, faz alguma coisa. A gente faz. Realmente já ajudei a vender muita casa, assim como já ajudei a comprar muita casa, né? Vejo depoimento das pessoas que passaram por atendimento comigo e falam: Fabrício, eu realmente vendi minha casa, obrigada, né? A gente
faz o possível, mas você tem que fazer a sua parte. Quando a gente fala sobre vender uma casa, vamos lá, eu vou dar até alguns takezinhos para vocês, que é interessante para a gente começar a enxergar algo. Bom, a casa que eu quero vender é uma casa, a maioria, tá, gente? Não via de regra, mas acontece muito. Ai, Fabrícia, meus pais faleceram, agora eu preciso vender a casa. Né? Vem de uma hierarquia, de uma herança, de coisa familiar. Ai, Fabrícia, essa casa era do meu marido, ele faleceu, preciso vender a casa. Ai, Fabrícia, essa casa foi herança do meu avô, da minha avó, foi aquele puta rolo para chegar na minha mão, agora que chegou eu preciso vender a casa. É muito difícil alguém chegar e falar assim, Fabrícia, eu vou vender a casa porque eu quero vender a casa. Já aconteceu. Né? Uma cliente veio no Rio, uma clientona, que a gente ajudou também. Porque aí o que eu faço também? Eu faço um trabalho dentro de astrologia. Qual é o melhor dia para você assinar? Foi o que eu fiz aqui, para minha casa, né? Até eu deixei os caras loucos, né? Esqueci o nome, os corretores. Não, Fabrícia, pelo amor de Deus, já vai. Eu falei, não, eu só vou assinar isso dia 10 de abril. Então, você enrola, você dá uma desculpa, você não quer falar que é astrologia, que é numerologia. Então, eu faço esse tipo de trabalho, né? A minha mãe, quando vai também ver as coisas dela de casa, de não sei o que, eu falo, ó, você vai assinar contrato dia tal, na lua tal, eu faço esse trabalho. Que é pra gente já ter tudo muito, né? Às vezes uma obra te dá uma dor de cabeça, porque você tá num período astrológico que ferra com tudo. Então, a gente tem que olhar mesmo as coisas. Bom, a gente faz, graças a Deus, né? Fiz ritual, já que nós vamos voltar com esse ritual junto com a Paola, que é um ritual de Júpiter. Tinha um apartamento que estava 7 anos para vender, a gente fez esse ritual ali. Em dias, a pessoa vendeu o apartamento. Então, assim, são resultados incríveis. Só que quando você pega a história, você tem que começar a mexer na história. Herdei essa casa, tá para inventário, nós somos em 3, 4 irmãos. Minha mãe gostava demais da casa, mas daí ela morreu. Aí teve muita história aqui da minha família com a casa, né? E aquelas casas que antigamente velava o corpo na sala, vocês lembram disso? Isso deve existir ainda em alguns lugares do Brasil. No Nordeste ali, eu sei que uma época tinha, porque uma cliente minha falou, foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei por isso, Fabrício, eu lembro disso. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Aqui para onde eu moro não é cultural isso, né? E também não peguei essa época, porque eu não sou dessa época, né? Eu sou da década aí de 70, então acabei que eu não peguei isso aqui na minha região. Mas já existiu, eu sei que já existiu. E aí você fala, puta, imagina você falar um morto ali na sala da sua casa, né? Bom, para você começar a vender uma casa, não sei o quê, porque morreu, gente, vamos ser, a gente tem que ser meio que imparcial. Meu pai falava, né? Meu pai falava, o dia que eu morrer, não pare as suas coisas, porque meu avô também falava isso. Aliás, essa noite eu sonhei com meu avô e com meu pai. Não pare as suas coisas para me enterrar, porque eu já morri e sua vida continua, né? Então, não pare as suas coisas. A gente vai morrer, lógico que vai. Ninguém vai ficar para semente para contar a história, né? Nosso caminho é espiritual, nós estamos numa experiência carnal. E aí você pega, né? Você fala, bom, morreu, agora a gente tem que ser prático. O que que é? Correr atrás de papelada, piriri, pororó. E tem que ver o nosso, tem que vender, né? Tem que dividir. A gente pega a herança. É assim que funciona. A pessoa morreu, alguém tem que cuidar daquilo que ela deixou e dar continuidade, né? E aí vem inventário, parará, pororó. Muitas pessoas não conseguem vender, não conseguem receber, por quê? Porque existe coisas na espiritualidade, existe coisas físicas. Então, a gente tem que ver, a casa tem parede, a casa tem memória, a casa tem sentimento, né? A casa tem ouvido. A casa, ela é o reflexo do que a gente é por dentro. Então, uma casa, um lar, onde houve muita briga, muita tragédia, muita agressão verbal, né? Muita maledicências, muita sujeira, muito entulho, muita coisa quebrada, muita coisa de retração, de tolimento, de não, né? Uma casa muito autoritária, com os pais autoritários, com pais que, não, isso aí não é coisa para menino, isso não é coisa para menino, não, você não vai sair com essa mini saia, não, aqui, né, minhas regras, meu teto. Então, tudo isso vai
criará um reflexo em você, adulto, né? E na hora que você precisar vender essa casa, aí vai ser problema, né? E problema maior é se você e os seus irmãos não estiverem todos em equilíbrio, em harmonia, acordados dentro daquilo. Então tem um que fala assim, ai, a mamãe morou aqui a vida inteira, eu morei com a mamãe aqui, que dó vender essa casa. Esse já vai foder todo o esquema da venda da casa. Que ele já colocou um sentimento de saudosismo, né? Eu vou ensinar vocês a trabalharem um pouco com isso. Já colocou um sentimento de saudosismo, de vitimismo, de coitadismo e ajaísmo para essa situação, né? Já o outro pega e fala assim, não quero mais vender, preciso da grana, né? Preciso disso aqui para ver o que eu vou fazer da minha vida. Então isso já é um pouquinho mais fácil você trabalhar, né? Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser um espertalhão. Mas já é mais fácil. Esse aí, ó, você colocar eu assino embaixo, se embora mexer esse caldeirão aí para vender essa casa. Então, eu tô dando 2 exemplos, bem, né? Tem uma discrepância enorme entre eles, mas verídicos, tá? Que inclusive hoje de manhã aconteceu isso comigo aí com um amigo meu, que tava contando um fato. Por isso até que eu resolvi gravar esse vídeo. E aí você fala assim, bom, quando eu morei numa casa aqui na minha cidade que eu amava. A casa era totalmente vintage. Eu adoro coisa vintage, né? Eu amo. Essa minha lua em câncer, aquela coisa retrô, aquelas modelos dos anos 50. Eu tenho bandeja, eu tenho lata. A pessoa vem aqui, fica doido. Fala, deixa você arrumar essas latas, escarafuncho. Eu adoro. Adoro essas coisas retrô, pin-up. Amo de paixão. Sou apaixonada, né? E essa casa era retrô, era dessa pegada, a cozinha era com azulejo rosa, o banheiro era rosa e azul, o chão era quadriculado, era uma casa de vidro, parecia uma bolha. Todo mundo que chegava falava, puta, que casa gostosa, parece casa de praia e tal. E eu tinha um puta de um apreço, adorava uma região legal, inclusive é perto de onde eu moro hoje, né? Eu sempre morei por aqui. Bom, e aí a gente teve que sair da casa, né? O dono pediu a casa, sei lá, se o filho ia morar, se ele ia vender, né? Inclusive essa casa está fechada. Eu não sei o que ele ia fazer com a casa na ocasião. E a gente teve que sair. Eu não tinha nem ainda ideia para onde eu ia tal. Ele deu lá os períodos que tinha que dar pra gente. E ao invés de eu, né, eu falei, poxa, eu gosto tanto daqui num lugar que eu adoro, fui tão feliz aqui, realizei tanta coisa, foi aqui que eu comecei a crescer, que foi um período de 2019, 2020. Então, um dia eu sentei, eu nunca me esqueço, eu sentei no quintal, eram aquelas portas todas reversíveis, né? Tinha porta de tela, assim, nossa, uma casa bem gostosa mesmo. Judiação se demolir essa casa, porque estão demolindo tudo aqui, e eu sei que a intenção desse dono é vender para essas construtoras. Liberaram do lado de lá, do lado de cá, que é a casa dele, ainda não liberaram. Mas ele está esperando liberar porque ele tem um terreno comprido. Começa numa rua e termina na outra, né? E é coisa de herança, que era da mãe dele, a mãe dele morreu. Quando eu mudei pra lá, tinha um monte de coisa da mãe dele, a dona Ana Maria. Né? Tinha máquina de costura, tinha um armário, tinha um monte de coisa. A mulher tinha acabado de falecer, mas não faleceu lá dentro, tá? Mas eu a via. A minha amiga também, que tem clarividência, via, né? Ela sempre estava por ali, eu brincava. Falava, dona Ana Maria, pode ficar tranquila, nós estamos cuidando super bem da sua casa, né? Ficou um sofá dela, nossa, gente, aqueles sofás antigos, retráteis de corino, de estampado. Nossa, minha tia Livinha tinha desses sofás. Socorro. Enfim, eu amava aquele lugar. E aí eu ia ter que sair de lá, né? Aí eu peguei, sentei ali, tinha um degrau, né, para ir pro quintal, um quintal comprido, assim, que dava no outro terreno. Aí sentei, olhei pro céu, assim, chorei, agradeci, né? Falei, olha, eu fui muito feliz aqui. Eu sou muito grata por ter sido acolhida nesta casa, por ter tido um lar. E quando eu cheguei, essa casa é tão antiga que tem aqueles negocinhos de Nossa Senhora Aparecida, aquelas portinhas que se abrem, né, que tinha casa antiga. Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. 2 que eu sou devota, que eu amo, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio. Tanto é que minha mãe fez uma imagem enorme para mim de Santo Antônio. Vocês sabem, vocês estão no meu canal, vocês sabem que eu amo Santo Antônio. E aí, quando eu entrei, eu abri, tinha um monte de Nossa Senhora Aparecida. E o dono da casa estava lá. Eu virei e falei, nossa, que graça. Alguém aqui era devoto? Eu falei, minha mãe e tal.
Eu falei, nossa, eu sou devota, adoro Nossa Senhora Aparecida. Ele falou, pode pegar tudo para você, fica para você. Então eu já fiquei, né? Falei, poxa, que bacana, eu trouxe, como ele me deu, eu trouxe as Nossas Senhoras, que era um santuarinho na parede, casa antiga. Quem é antigo vai lembrar disso aí, né? Não sou só eu que tô velha aqui, não. Vocês vão lembrar. E aí, eu agradeci tudo, né? Eu chorei de agradecimento, de gratidão, né? Por eu ter vencido ali. Porque quando eu fui lá, em 2018, eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, né? Eu não tinha uma estabilidade. Eu sempre trabalhei com gente que, puta, não pagava, enrolava para pagar, sempre ralei muito, né? Sempre fui muito atrás, né? Aquela coisa mesmo da guerreira, né? Aquela pedir herdeira, Deus entendeu, guerreira, vamos lá. Não, nunca quis ser herdeira, não. Sempre quis ir atrás do meu. Mas aqui é, né, esse trocadilho que existe na internet que a gente dá risada, que é né, esses besterol engraçados mesmo. E aí eu sentei e agradeci. Agradeci e chorei. Falei, olha, eu sou muito grata por tudo que aconteceu aqui. Foi aqui que eu me encontrei. Foi aqui que a minha espiritualidade manifestou cada vez mais. Foi aqui que eu fiz o meu canal. Foi aqui que eu comecei a ganhar dinheiro, a me realizar, a me encontrar. Foi aqui que eu me identifiquei com a védica, com o hinduísmo, né? Aqui que eu comecei a cultuar mais os meus guias, minhas entidades, meus orixás. Foi um divisor de água. Eu sou grata porque eu enriqueci aqui, não só materialmente, mas mentalmente, espiritualmente. Eu tive uma expansão, uma explosão de energia, de conhecimento, de conexão fora do comum, né? Só eu sei o que foi e quem me acompanhou nessa época sabe o que foi. E fora que eu amava a casa, nossa, lugar, tudo, é incrível, incrível. Essa casa é 2 quadras da minha casa, né? Mas a casa, assim, eu tinha um xodó, um apreço, e agradeci. E falei que eu gostaria que quem entrasse lá fosse tão feliz e abençoado como eu fui. Então, assim, aquela casa tem as memórias dela, né, do filho dela, que eu sei que ele tem uma briga com a irmã por causa dos terrenos dessa casa. Eu sei da história da mãe dele, eu sei da história dele, né? Como toda a família, porque eu conversava, ele tem um terreno atrás ali, né? O escritório dele também é na rua de trás. Então eu conversava muito com ele. E aí, você vê que tem um sentimento, né? Talvez ele nunca tenha conseguido vender essa casa porque ele tem umas rusgas com a irmã ali para vender, né? E a dona Ana Maria era uma pessoa muito apegada a essa casa. Isso eu posso dizer porque eu a via, né? Tanto é que eu brincava, eu passava e falava assim, dona Ana Maria, fica tranquila, que nós estamos cuidando muito bem da sua casa, né? Então, você sente que ali vai ser difícil, porque tem energias o quê? De apego, de memórias, de saudosismo, né? Tem de briga, de disputa de dinheiro. E é uma casa maravilhosa, numa energia incrível, incrível. Senão não teria ficado nem um mês na casa, né? Mas você vê que para vender, para tudo, tanto é que eu fiquei quase 3 anos nessa casa. Aí o universo cumpriu o papel dele, expele, né, a gente. É assim que funciona. Se você não toma uma providência, o universo toma por você. Isso você pode ter certeza, tá? Então, o universo faz com que você seja expelido. O que aconteceu? Eu fui expelida. O universo faz com que as coisas aconteçam, tá? E tá ali, eu passo em frente, às vezes tá fechado. Eu acho que ele tá esperando abrir, né? As construtoras estão comprando tudo aqui. Tudo. Estão dominando, tá tudo dominado. Então, acho que ele está esperando abrir para o lado dele, né? Na frente já está saindo um empreendimento lindíssimo, mas ali ainda não. Liberando, ele vai, né? Mas aí tem um embrulho com a irmã dele, que hoje eu não sei como tá. Eu sei dessa casa tem um tempo, não tenho mais contato com a pessoa. Mas a minha parte era o quê? Era o tornar aquele lar aquilo que eu queria, né? Fazer minhas limpezas, como eu faço aqui. Não era uma casa pesada, eu não tinha nada a ver com a briga deles. Nada, né? E eles se falam, não é uma briga horrorenda, tá? É um desacordo, talvez, aí, que foi o que eu falei no começo do vídeo, né? Tem que ter alguns ajustes. E ele era muito apegado às coisas da mãe dele. Tanto é que tinha um quarto lá, no fundo da casa, que ele tinha a chave, porque ele guardou tudo da mãe dele lá. E um dia a gente precisava usar o quarto, a casa estava alugada, a gente pediu para ele tirar, né? Quando ele foi lá tirar, nossa senhora, tudo que era da dona Ana Maria estava naquele quarto, tudo.
armário, a máquina de costura, coisas pessoais, né? Então ele ficou meio que cultuando. Pelo que eu percebi, ela tinha morrido há pouco tempo. Ela morreu e ele alugou a casa. Foi mais ou menos isso. Bom, agradeci, joguei pro universo, chorei, né? Agradeci as paredes, parede tem ouvido, tem memória, né? Então cheguei para casa, falei, olha, gratidão, você não sabe o bem que você me fez, você não sabe a vida diferente que você me proporcionou. Eu já fui abençoada porque quando eu pisei aqui no santuário tinha Nossa Senhora Aparecida. Eu ganhei muito dinheiro aqui. Eu ganhei muita experiência, eu ganhei muita vivência, eu me encontrei, eu me tornei um ser humano melhor, eu descobri mais ainda os meus propósitos de vida, então eu sou muito grata. E eu espero que você acolha a próxima família que vier aqui como eu fui acolhida, né? Agradeci, fui embora, fiz minha parte. Tanto é que essa casa hoje está vazia. Eu soube que ele não alugou para ninguém, ele não quis alugar. Né? Eu acho que, eu tenho certeza que ele está esperando vender. Então, para você, né, que quer, isso não é só para vender, mas eu tô indo para um outro lugar, veja bem o que você prolifera na sua casa, qual a sua vibração dentro da sua casa, quais as pessoas que você leva para sua casa, né? Como você cuida da sua casa, afinal, a casa é o reflexo do que a gente é por dentro, né? Então, a gente tem que deixar tudo esquematizado, tudo operacionalizado, organizado, limpo, né? Bonito, porque é aqui que você fica o tempo, né? Aqui que a sua família come, que a sua família vive, que você recebe as pessoas especiais. E quando você tem que vender uma casa, chega dentro desta casa vazia, olha para ela e lembra de tudo que você passou lá. Isso é um exercício que eu estou ensinando para você. Olha, né? Você fala assim, poxa, eu vou contar para vocês. Meu avô tinha um rancho em Betel, Paulínia, que eu ia muito quando era criança. Em 94, conseguiram vender esse rancho. Olha, em 94 eu tinha 22 anos, né? 20 e poucos anos. E a gente fez uma reunião com as primas, com a minha avó era viva, minha avó faleceu em 96. E aí a gente foi, tipo, pra gente se despedir do rancho. Cara, quando eu entrei no rancho, era tudo pequeno. Eu lembro que a gente patinava na lateral, que era uma garagem fechada, a gente patinava, aquilo parecia enorme. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, como é que a gente patinava aqui? A gente tinha o quê? 10 anos de idade? Eu olhei a casa e falei, gente, a gente dormia tudo aqui, essa casa é minúscula. Eu tô vendo a casa, eu tô vendo o quartão do fundo. Meu avô tinha uma cozinha que era de abrir, assim, tinha gerador. No rosto tinha gerador, porque não tinha energia. Era lampião a querosene. A gente ia tomar banho no frio, no escuro, com a minha avó com uma vela na porta pra gente tomar banho. Ai, que época boa, que delícia de época, que saudade. Dá muita saudade. Mas eu olhei aquilo com 20 e poucos anos e falei, puta que pariu, como que a gente brincava? Que eu falei, olha a árvore que a gente subia, não sei o quê. Porque, gente, era tudo diferente. O tamanho, a proporção. A gente ficou. Vou ver se eu acho foto dessa época, eu vou postar a gente lá, né? Depois foi derrubado, porque virar coisa de jet ski. É um lugar legal lá em Paulínia, né? Em Betel. Tem muito rancho, muito pesqueiro. Tinha um rio, né? Eu nadava no rio. A gente passeava de barco, meu avô tinha barco. Ai, tô vendo minha tia com grampo no nariz mergulhando. Coisa de família, né? Jesus. Ai, que eu, como sagitariana, filha de Oxóssi, eu amava tudo isso, né? Época boa, viu? E quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo e falei, nossa, a casa tá totalmente diferente do que o tamanho. Ela encolheu ou eu que cresci? Eu que cresci, né? E então, quando você chegar nessa casa, você olha, que nem eu olhei, né? Estupefata, porque ela falou, eu patinava aqui. Não, cara, não patinava, não é possível, porque o resto era tudo terra, né, em volta. E aí você olha e fala, poxa, aqui foi meu quarto, foi aqui que eu escrevi. Eu tenho meus diários, né, que a gente recortava as coisas, colava em capa de caderno de assinatura, camiseta. Minha irmã deve ter, as minhas eu acho que sumiram com o tempo, mas a minha irmã, eu sei que tem, porque numa mudança a gente achou uma agenda dela e entregou. O meu, acho que acabou caindo com o vento, mas eu fazia, né? Imagina, minha lua em câncer, você acha que eu não vou fazer?
Então, o quarto é onde a gente começou ali o quê? A crescer, a ter responsabilidade, a ter o primeiro amor, a sonhar, né? Eu lembro que eu esperava, eu gostava de um moço que morava, tinha ido embora para Londres. Então eu esperava o horário para ligar, mandava carta, recebia carta. Poxa, né? Eu tenho que ter gratidão por esses sentimentos. Eu lembro das discussões do meu pai com a minha madrasta, isso não é legal, né? A gente tem que dissipar, porque a casa tem ouvido, a casa tem sentimento, são os miasmas, as levas astrais. Então, enquanto você não chegar lá e não se perdoar suas memórias, seus antepassados, sua ancestralidade, você vai ter muito problema para vender essa casa. Ai, meu pai era, homem do ovo, meu pai era pegado a essa casa. Nossa, ele era assim, ó, agora para vender essa casa, a casa vale 3 milhões, mas sim, seu pai tá lá revirando no túmulo cada vez que você faz um anúncio para vender essa casa. Sim, seu pai tá revirando no túmulo cada vez que coloca uma chave na fechadura. Vamos conhecer a casa. E ele vem, né? Não, a minha casa não. Existe. Parece mentira, mas existe, né? A mesma coisa. Ai, a minha mãe era tão apegada, não sei porque a gente não vende essa casa. Nossa, casa boa, num bairro bom, com preço bom. A minha mãe era tão apegada à casa. Gente, vocês não têm ideia como minha mãe era apegada à casa, as tralhas dela, as coisas dela. E aí você chega, né, e fala assim, por que eu não vendo a casa? Você tem que fazer um trabalho com a sua ancestralidade, com o seu antepassado, com as suas memórias, com a casa. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Você tem que chegar, manda fazer uma missa, a gente pode fazer uma limpeza, um banimento ali, né, um segredo de bruxa. Pra nada do mal, pelo amor de Deus. Para essa pessoa ter um entendimento, ela não tá mais aqui, aquilo não faz mais parte da vida dela. Né? Quando você pega uma pessoa que é muito apegada terrenamente às coisas dela, vícios também, ela vê as coisas assim, você tirando as coisas, ela do outro lado ela tá assim, ó, está de choque. Como que você tá doando o meu sofá? O meu sofá, Renatinho, o meu sofá, esse sofá que eu sentei, te amamentei, né? Fiquei ali te embalando nos sonos, perdi noites para ficar te embalando. Renatinho, como que você vai vender? Renatinho já tá com 60 anos, né? Aí já faz uns 5 que a mãe morreu. O tempo pra gente é diferente para eles. Então, o que que é? O que que você precisa trabalhar aí? Você precisa pedir, né, uma missa, uma bruxaria, para começar a sua mãe, Renatinho, esse sofá vai, olha, te embalei ali, perdi noites de sono ali, te amamentei ali, sou muito grata, você cresceu um homem perfeito, bacana, de bom caráter, e agora que esse sofá ajude uma próxima família, que esse sofá te ajude a ganhar um dinheiro, né? Entendeu? E aí a coisa começa a movimentar, aí você movimenta, porque essa energia fica parada. Às vezes as pessoas entram numa casa, aí essa casa é mal assombrada, né? Primeiro, gente, que nós temos médiums de manifestações físicas, que é extremamente raro, raríssimo, mas existe. A minha mãe, ela é uma médium de coisa física. Ela já fez um cinzeiro andar com o poder do pensamento. Só que geralmente essas pessoas de manifestação física vê prato voar, cair, portas baterem, janelas, né? E acha que é um espírito. Bom, existe casos assim, mas na maioria das vezes é um médium de manifestação física. Então ele não tem controle, é ele mesmo que tá dando aquele start, mas ele não tem controle, tá? Aí você fala, essa casa tem assombração, essa casa tem... Não, essa casa tem miasmas, levas astrais, memórias, gente presa ali. Às vezes você vê para uma casa, você não sabe a história. Você não sabe a história do bairro, da casa, você não sabe quem morou aqui, o que sofreu aqui. Então você precisa conversar, né? Você precisa perdoar, você precisa encaminhar, você precisa defumar, né? Você tem que fazer tudo isso, você tem que honrar, né? É a mesma coisa que eu falo, até uma dica. Eu vou fazer uma entrega na encruzilhada para tal Exu, para tal. Honre o Exu que está naquela encruzilhada. Você está despachando, né, o seu padê que você fez pro seu Exu, sei lá, Exu Pimenta, Exu Caveira, né, Tranca. Só que o Exu que mora naquela encruzilhada.
você tem que honrar, você tem que pedir licença, né? Você tem que falar, olha, Exu dessa encruzilhada, licença para eu entregar o meu despacho do meu Exu tranca-rua, do meu Exu pimenta, né? A gente tem que fazer isso. É a mesma coisa a casa. Eu não sei quem é, né? O que aconteceu. A gente pode saber quem tem mediunidade, quem não tem, pode sentir uma energia, uma vibração. Nada dá certo pra mim. Nada. Olha, eu vim pra essa casa, isso também acontece muito. Muita gente me procura. Ai, Fabrício, eu mudei pra uma casa que, pelo amor de Deus, essa casa só me ferrou. Só derrocada. Cara, vai entender a história dessa casa, vai procurar, vai escarafunchar, sente energeticamente, faz uma radiestesia, né? Contrata uma pessoa para poder, que tem poder para ver, para poder, né, dissipar, trazer para você. Porque toda casa tem uma história. Quantas pessoas já passaram aqui? Essa casa já foi reformada, essa casa não era assim. Aqui no meu bairro tudo foi de herança e ainda é, ainda é. Então, você tem que trabalhar tudo isso para poder, ó. Primeiro tá todo mundo de comum acordo. Cara, nós vamos vender? Vamos vender. Ai, mas a mamãe e o papai. A mamãe e o papai já não estão mais aqui. O sofá do Renatinho precisa ser doado, vendido. Precisa, né? A gente precisa com certeza de falar, ai, quando a pessoa morre não começa a mexer. Meu, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar tudo. Ai, mas a pessoa tem 7 dias para não sei o que, ainda tá ali. Tá ali, mas ela tem que entender que lá não é o lugar dela. Ela tem que entender que ela tem que seguir o caminho dela na morada eterna, na espiritualidade, entendeu? Quando meu pai morreu, a gente desmontou a casa dele em 3 dias. Doei as roupas, levei para brechó, dei, né? Dei animal, passarinho, fiz tudo o que era para pegar, pegou, o que era para ir, foi. Eu fiquei com pouquíssima coisa do meu pai. Pouquíssima. Olha, eu tenho algumas taças e pratos, né? Inclusive a namorada de um grande amigo meu veio aqui numa festa junina, ela quebrou uma das taças. Ela ficou tão sem graça. Eu falei, não tem problema, né? Eu carrego meu pai no coração. Então, assim, a gente tem que... Você vai ficar seivando, cultivando aquilo, você vai ficar alimentando o espírito, você vai impedir a subida, né? A acolhida, mesmo na morada eterna. Então, não fica com sentimental. Pega o que você tem que pegar. Ah, eu quero pegar isso que era do meu pai, eu quero pegar isso que era da minha avó, eu quero pegar isso que era do meu avô. Ah, eu quero a caixinha de música que era da minha avó. Eu fiquei com uma Nossa Senhora Aparecida que era da minha avó. Eu não sei nem como ela veio parar comigo. Não me pergunte, porque minhas primas que moravam com ela ficaram com tudo. A gente não ficou com nada, né? Das irmãs ali, minha mãe e minha tia. Então, não sei, não me pergunte. Olha, a Nossa Senhora do meu pai também veio ficar comigo. Também não me pergunte. Não lembro, não lembro. Para isso, minha memória não é muito boa, não. Então, você não tem que ficar cultivando, seivando. Você tem mais é que chegar e falar, olha, cumpriu, né? Sentimento é uma coisa, tá? Não tô falando pra você, ai, morreu, acabou. Não. Sentimento a gente nutre, a gente guarda, o saudosismo fica, mas fica de uma forma amena, tranquila, passa. O luto dura 5 anos, depois fica uma saudade gostosa. Você tem o direito de chorar, você tem, claro, pelo amor de Deus, né? Eu já perdi pai, sei como é. Um monte de amigo meu tá perdendo mãe, eu sei como é. Mas a gente tem que ter uma praticidade pra gente, como dizia meu pai e meu avô. Segue a sua vida, não pare a sua vida por minha causa. Porque a sua vida tá rodando, a minha não tá mais rodando, eu já tô em outro plano. Então, quanto mais você tem um alicerce espiritual, um conhecimento, mais fácil você torna a sua vida. Porque é um período que a energia já tá no pé, né? Que vem de um desgaste, geralmente é uma doença, né? Tá aquela energia no pé, já tá, né? Os obsessores tudo lá, né? Tacando piche na gente, vocês não têm ideia de como é. E aí você entra nessa egrégora, aí você fica até doente. Você emagrece, você não dorme, você fica com olheira, e aí você não tem gás para resolver tudo isso, porque você tá assim, ó. Você fala, eu tô um zumbi, né? Sabe o Mancha Negra do Walt Disney? É aquilo que fica colado em você. Então você precisa dar um chacoalha na roseira, entendeu? Vive sim o seu luto, mas deixe mais prático a sua vida. Vai por mim. Eu já passei por isso e é melhor. Aí tem a parte burocrática, tem a parte de assinar, tem a parte de inventário, tem a parte de liberar. E isso, bem, vai ano, né? Vai ano, roda ano, rodou mais um ano, opa, mais um mês. Paguei, assinei, fui e nada. É assim, bem, aqui na China, na Europa, na Índia, parece que é tudo do mesmo jeito.
porque eu tenho amigos fora que estão passando pela mesma coisa e tá tudo do mesmo jeito. Então, comece a honrar, a agradecer, a conversar, a desculpar, a encaminhar, a defumar, né? Fazer um axé, que aí você vai ver rapidinho as coisas engrenam. Você vende, você aluga, né? O dinheiro que tá preso sai. Então é isso. É você chegar lá, chegar pro seu irmão e falar, cara, já foi, a mãe não tá mais aqui, o pai não tá mais aqui, a gente precisa, né, cada um precisa tomar seu rumo, a gente precisa vender para acabar, para fechar esse ciclo. É tão bom fechar ciclo, gente, porque é muito bom abrir ciclos. A partir do momento que você fecha um ciclo, você abre outro ciclo. Faça e me conte. Eu duvido que você não dá um giro. Tá difícil? Tá encruado? Tá emperrado? Chama alguém, né, da sua confiança. Uma bruxa, um líder, um espiritual, um padre, mas faça alguma coisa. Mas entrar na casa e olhar para casa e se perdoar ali, perdoar memórias, vivenciar, sabe a sua criança interior? Quando a gente faz, né? Esses dias eu brinquei bastante com minha criança interior, junto com os cachorros. Eu vivo brincando com ela, com os cachorros. Tenho muita memória com os meus cachorros. Eu tenho cachorro desde que eu nasci, né? Então eu tenho muitas memórias ali. Então eu brinco mesmo. Eu me esfarfalo. Eu mando vídeo para as minhas amigas, gente. Qualquer dia eu vou ter coragem de postar. Meus cabelos tudo assim, ó. Que o Fulico e o Cappuccino fazem assim. Nossa, olha, é uma zona. É minha criança interior. É gostoso. Então chegue dentro dessa casa e coloque a sua criança interior. Nossa, quando eu tinha 10 anos aconteceu isso. Eu lembro que meu pai fez isso naquela mesa. Eu lembro que minha mãe ficou assim, que meu irmão ficou assado. Né? Poxa, vamos perdoar. Muita gente já morreu, já foi. 50 anos atrás, 30 anos atrás, né? Porque, afinal, alimentar isso é tomar um copo de veneno por dia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Gratidão por estar aqui comigo. Beijoca, povo. Cachorro não latiu. Ó, que glória! Fui!